Fala pessoal, boa noite. Eu sou Gabriel Carlos e sejam todos bem-vindos ao canal. Esse canal, como todos sabem, tem o intuito de compartilhar uma análise do mercado como foi hoje, como talvez tenha sido ontem, como talvez será amanhã, né? De todas as minhas entradas ou de todas as entradas que eu vejo que são dispostas no gráfico, umas eu tomo entrada, outras não, por conta de tamanho de stop técnico, né? Como foi que aconteceu no dólar hoje, eu já vou comentar. E sem lenga-lenga, vamos lá para a análise. Seguinte, esse foi nos 5 minutos, né? O que acabou tendo duas entradas do meu sistema de trading, né? Do meu trade system, e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, o índice abriu no momento consolidado, extremamente consolidado, como vocês podem perceber. Ele abriu com gap, aparentemente fecharia, mas a linha, as médias estavam praticamente alinhadas aqui na abertura, né? Isso para mim não me deixa confortável, mesmo porque eu sabia que ia precisar em algum momento fechar esse gap. Então, por mais que, igual eu comento nos vídeos anteriores, por mais que o Day- estivesse acima do Day+, e a tendência teoricamente fosse de venda, eu saberia que em algum momento ele precisaria dar uma arrefecida nessa queda, nesse gap que ele abriu, e precisaria retomar tudo isso daqui, né? Pô, retomar até onde? Cara, não sei. Tá? Eu sempre tento mensurar e vejo aonde vira um fundo e aonde vira um topo, né? A princípio eu sabia, né, levando em consideração que essa seria a última retração, né, retração da FIBO subindo, a princípio eu pensei que seria até aqui, né? Então vamos ver como que se comportou o gráfico na evolução do trade. A princípio, como vocês podem perceber, igual eu comentei, Day- acima do Day+, e a DX favorecendo a tendência, né? Contudo, subiu, né? Acabou se formando aqui uma consolidação de 600 pontos. Não é um stop curto para você arriscar. Portanto, na minha opinião, isso aqui não foi uma entrada. Ah, mas teve gente que comprou. Cara, legal, bacana, que bom para vocês. Não foi o meu caso. Eu sempre espero uma retração, que foi onde eu tomei a entrada aqui, ó. O mercado explodiu para cima, né? Explodiu aqui nesse candle gigantesco, esse volume insano. E óbvio que mesmo acreditando que o índice precisaria dar uma arrefecida, vocês verem um pouco mais distantes, né? Ó, por exemplo, vocês podem ver que eu já marquei aqui uma correção dele no 107,221. Então ele vai precisar em algum momento bater nessa correção aqui. Seria hoje? Claro que não, é muito ponto para chegar até lá. Seriam 3.500 pontos. Dá para fazer no dia? Dá, mas com certeza não seria hoje, beleza? Então, o que aconteceu? Ele subiu, né? Ele acabou batendo na segunda retração aqui, como vocês podem perceber, aquela FIBO menor que eu tracei. Antes a gente tinha um topo de terceira, aqui ele bateu na segunda e retraiu, tá? Retraiu até onde, né? Deixa eu apagar essa FIBO aqui para ficar mais fácil a visualização. O que eu faço? Depois do mercado expandir, eu pego um fundo, pego um topo e traço a retração, beleza? Deixa eu chegar um pouco mais perto para vocês acompanharem o raciocínio, beleza? Ele aqui, como vocês podem perceber, ele testou o fundo, a segunda retração de Fibonacci. O fundo dele ficou na segunda retração de Fibonacci, mas o volume ainda era negativo. Contudo, no candle seguinte, ele fez uma barra grande de compra, né, mostrando que talvez esse realmente fosse um fundo mais alto, beleza? E logo em seguida ele fez praticamente um doji, né? Como vocês podem perceber, deixa eu tirar aqui. Como vocês podem perceber, seria um stop de 250, 270 pontos aqui, tá bom? Com uma projeção um pouco mais alta. Ah, você projetou para onde, né? Eu sempre tento realizar um pouco antes do topo da FIBO, tá? Para não tomar reversão de mercado na cara. Então, foi essa projeção que eu fiz. 112 e 109, beleza? Realizei um pouco antes, mas deu ali. Então, o que eu fiz? Tomei a entrada aqui, como comentei com vocês, amparado pela média de 21 que está aqui embaixo, pela segunda e terceira retração de Fibonacci, com a projeção para cima. Então, o meu risco foi 260 pontos, com uma projeção de 780. Realizei com 700 e pouquinho, não deu 780, mas, como vocês podem perceber, o trade evoluiu e realizou em cima, tá bom? Essa para mim foi uma entrada clara, tá? Apesar de não ter sido dos mais favoráveis, né? Esse lenga-lenga aqui, ó, um trade que sobe, um trade que desce, um trade que sobe, um candle que sobe, desce aqui, não é dos
dos mais favoráveis, nem do que eu mais gosto de ver, mas eu acreditei na Fibonacci. Não tinha, eu tentei, né, subir meu stop, quando eu fiz esse candle aqui, eu tentei subir meu stop aqui pro fundo dele, mas quando começou a descer esse aqui, afundou esse aqui, eu falei, cara, eu vou deixar no preço de entrada e vou deixar seguir o trade. E assim eu fiz e deu bom, tá? Então, esse aqui eu acredito que foi um topo que eu acreditei, tá bom? Chegando aqui ele acabou dando uma arrefecida, porque era o final da projeção de 161, tá? Aqui, não tem como saber até onde vai descer, tá? Não tem como, você precisa esperar o mercado romper uma estrutura, tá? E nesse momento não rompeu uma estrutura. E aqui aconteceu coisa muito, muito importante, que foi a segunda entrada que eu tive hoje, né? Como vocês podem perceber, foi um fluxo constante de compra, volume aqui, tá? Candles ordenadamente subindo, nenhum perdeu a mínima. E como vocês podem perceber, se você afastar um pouquinho mais o gráfico, vocês podem ver uma linha de possível suporte. Foi isso que aconteceu? Ainda não. O que eu vi? O que eu tomei como entrada, tá? Levando em consideração que isso passou a ser um novo topo, isso passou a ser um suposto fundo, eu tracei uma Fibonacci de retração, acreditando na queda ainda, tá? Então, tá? Levando isso em consideração, eu esperei, né? Até eu falei, cara, se passar dessa terceira aqui, eu vou esperar romper alguma estrutura. Então, o que aconteceu? Eu esperei um movimento de venda forte nesse próximo candle. Ó, o que aconteceu? Olha este movimento. Martelo maravilhoso. E apesar de ter sido uma compra gigantesca, como vocês podem perceber, ele devolveu toda a compra que foi feita nele e fechou quase na mínima do candle. Ainda assim, por ter sido uma compra gigante, eu não tomei entrada. Eu esperei um candle praticamente neutro ou de venda, que foi exatamente o candle seguinte que aconteceu. Nesse candle aqui, vou tirar um pouco mais perto para vocês verem. Esse candle aqui tem 60 pontos, beleza? Só que é óbvio, eu coloquei o stop aqui na máxima. Meu stop deu 90 e poucos pontos, tá? Mas aqui tá marcando 200 pontos, tá bom? Então vamos lá, eu tomei entrada no rompimento desse candle aqui, tá? Acreditando na minha queda ainda, tá? Na minha queda não, né? Na queda da estrutura por completo, no rompimento. E levando em consideração que isso aqui seria o primeiro fundo e o segundo fundo, eu calculei a amplitude de projeção de 161 para baixo, tá? Então o que eu fiz? Peguei esse cara, projeção para baixo, e fiz uma projeção desse jeito, tá bom? Então vamos lá ver. Eu tomei entrada aqui. Tomei entrada aqui, nesse candle aqui, com o stop aqui na máxima, beleza? Acreditando na queda. Lembra daquela linha que eu tinha traçado de canal? Vou traçar de novo aqui que eu apaguei. Tracei um canal aqui, certo? O que aconteceu? Ele testou o canal, tá? Testou e como vocês podem perceber, esse consolidado de day mais, day menos, não me deixou confortável de aumentar a mão ou de nada. Então, pra você ter uma ideia, eu nem desci meu preço de entrada, tá? Eu simplesmente deixei o trade. Acontece que, se eu estava esperando aparecer uma barra grande de venda, tá? Rompendo esta linha de suporte de canal. Que foi o que aconteceu logo em seguida, ó. Aqui, ó. Esse rompimento, como vocês podem perceber, candle completamente neutro, 4 candles seguidos de teórica venda, e o único neutro que teve não passou de um inside sem perder o fundo anterior, tá? Isso aqui, esse fundo foi mantido. Então, o que aconteceu? Quando teve esse último candle de venda aqui, perdendo a mínima desse canal, eu aumentei a minha mão, né? Eu dobrei minha mão aqui, ó, né? Então, eu fiz mais uma ordem de venda aqui e baixei meu stop daqui para cá. Foi isso que eu fiz, com a mesma projeção de venda. Então, o que aconteceu? Eu tinha a seguinte projeção, tá? Vou mostrar para vocês.
fazer de novo a projeção. Acreditando no rompimento, aquele rompimento, projeção de 161 aqui, que foi esse meu trade. Tá? Então eu entrei aqui no rompimento desse cara aqui e realizei aqui. Exatamente esse meu trade, 640 pontos. Porra, desceu mais, cara, desceu mais, mas 640 pontos é bastante ponto no índice. Eu não sabia até onde desceria, tá? E foi exatamente isso que eu ponderei. Depois de uma barra gigantesca de venda dessa daqui, é óbvio que o candle tentaria dar uma arrefecida. Contudo, ele foi diminuindo ainda, né? Vocês podem perceber, ele foi diminuindo a venda, teve um candle de compra, depois entrou venda de novo, desceu um pouquinho mais, e a queda no final, para quem conseguiu surfar aí, ó, 1.200 pontos quase, beleza? O índice acabou estabilizando ali, na minha opinião ele vai retrair, tá? O que eu acho que vai acontecer amanhã. Amanhã eu acredito que vai dar uma retraída até a segunda ou a terceira da Fibo para pegar força e fechar aquele gap que eu comentei anteriormente, tá? Tem um gap alto aqui e vai começar, vamos entrar na tendência de arrefecimento aqui da compra, tendenciando uma venda. Já no dólar, o dólar não me deixou, apesar de ser o meu trade system, de ter sido o meu trade system, não me deixou confortável pelo tamanho do stop, tá? Então vou mostrar para vocês. O mercado abriu hoje com gap de alta, né? Sendo o contraponto do índice, beleza? Deu uma subida, eu sabia que apesar do day mais estar para cima, ele estava embicando para baixo e o day menos embicando teoricamente para cima. Então eu sabia que em algum momento ele ia precisar testar a média. Ah, Gabriel, ele testou a média aqui. Ok. Ah, mas também foi Fibonacci. Também foi retração. Se você pegar aqui, ó, foi retração. Parou na terceira, parou na primeira. Contudo, vamos fazer o risco retorno, né? Vamos fazer o risco retorno. São 8 pontos, né? 8 pontos. Se você pegar a FIBO aqui, levando em consideração que eu já acreditava na queda do dólar, tá? Na queda do dólar. Vocês podem perceber que o meu risco retorno aqui, com certeza não atingiria, né, minha projeção de 161. Então o que aconteceu? Ele afundou, vocês podem perceber, ele perdeu esse fundo aqui, fechou o gap, e no momento que ele fizer um eventual fundo, né, que agora a gente tem um fundo e a gente tem um topo, o que eu faço? Correção, acreditando na venda, tá? Então peguei isso aqui, olhei aqui e falei, com certeza, ele tentou bater na terceira, buscar a terceira. Nossa, vocês podem perceber o esquema de compra. E olha o tamanho da barra de venda no contraponto, tá bom? Quando eu vi isso daqui, eu falei, pô, sensacional. Vamos esperar um candle curto para colocar um stop curto, né? E foi o que aconteceu nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse inside aqui, que é normalmente o candle de decisão, né? Esse inside aqui. Olha a barra dele, né? Ó, foi uma barra de compra. Só que fechou praticamente um inside candle, tá bom? Mas olha o tamanho desse inside, cara. 8 pontos. Se eu colocasse em cima da máxima, deu 10 pontos de máxima. E esse, para mim, excedeu o meu trade system, né? Excedeu o meu stop, minha margem, que seria minha margem de risco para o dólar, tá? Então, teria sido um bom trade? Foi um bom trade. Foi buscar o alvo? Foi buscar o alvo, olha lá. Cara do gol, tá? Ó, certinho, bateu. Acho que deu uma voltada depois ainda, ó. Ah, bateu e voltou, tá? Então aqui, ó, se fosse seguir esse trade, teria pego 21 pontos, seria um 2 para 1. Foi um trade bom? Foi um trade bom, mas se esse candle aqui tivesse sido até uns 6 pontos, 7 pontos, para mim teria sido ideal, que estava dentro do meu trade system. Excedeu, e para mim eu não assumo esse risco, tá? Então, foi um bom trade, depois acabou voltando, nem acompanhei mais, mas acabou voltando, bateu no mesmo topo, testou o topo de novo, e agora eu não sei o que vai acontecer, momento de indecisão. Bom, dólar para mim, de forma clara, só foi essa entrada aqui boa hoje, tá? Só foi essa entrada. Ah, mas teve gente que entrou aqui embaixo? Pô, até teve, cara. Deve ter considerado isso aqui um order block grande, visto que faz parte de uma resistência de Fibonacci. E aí viu esse candle aqui e acreditou na reversão do volume. Pô, tem, cara, tem. Dá para você achar vários fundamentos pro gráfico feito, tá? Na minha opinião, só ficou visual esse topo, esse fundo, essa retração, tomada de entrada, stop e projeção para baixo, tá bom? Isso para mim foi a entrada, fez parte do meu trade system, foi o que eu faria, só não fiz por conta do tamanho de stop.
Bom, essa foi minha análise de hoje, foi o que eu fiz hoje, foi meu trade de hoje. Isso daqui foi um presente muito grande, né? Isso acabou sendo um quase gift que o Stormer conta, né? E quem conseguiu surfar a onda, espero que tenha tido um bom proveito. Tamo junto, forte abraço. Comentem aí o que vocês acharam, quais foram as entradas de vocês, a gente vai trocando experiência. Falou!